espírita altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia a todos. Nós vamos estudar o Evangelho. Eu acho que semana passada ele estudou a cólera, né? Estudou a cólera, está marcadinho. Nós vamos estudar o item 10. E se der, a gente entra no capítulo 10 também. É o capítulo 9, bem-aventurados que são mansos e pacíficos. O item 10. A cólera a gente já estudou, que foi aquela... Falamos sobre o orgulhoso, entendeu? Aí vamos aqui o item 10. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraze, voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa, por seu temperamento, em vez de reconhecer a sua culpa. Ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho que se encontra misturado a todas as suas imperfeições. Pedimos ajuda a Jesus, pedimos a Deus, pedimos o Espírito Luiz que nos ajude a entender o Evangelho de Jesus. Pedimos ajuda aos guias e trabalhadores espirituais dessa casa, ao seu altivo, às irmãs queridas, à Lurdinha e outros vários. Pedimos ajuda a vocês, pedimos entendimento não só para nós encarnados, mas para os desencarnados. Pedimos entendimento para os ouvintes. Pedimos a Ti, Jesus, mas pedimos a Deus a permissão para iniciar o estudo do Evangelho dessa manhã. Que assim seja. Então, nós já estudamos a cólera, o orgulhoso faz com que ali... que citamos os exemplos dos nossos filhos, que os espíritozinhos já crescem orgulhosozinho, e aí está nas nossas mãos o dever de fazer com que esses espíritos comecem a mudar, entendeu? Eu falei sobre isso semana passada. E agora, hoje, a gente está entrando no item 10. Ó, silêncio. Quietinho, escutando o Evangelho. Aí o quê? Nós vamos para o item 10, que é de acordo também ali com a cólera, que ele faz um resumo, eu acho, aqui das ideias, que é de acordo com a ideia completamente falsa de não poder reformar a sua própria natureza. Isso diz quando o homem fala assim, não, eu sou desse jeito, eu não vou mudar mesmo. Então está aqui escrito no Evangelho
que isso é completamente falso, porque nós devemos de mudar, nós devemos de começar a entender e começar a mudar aos poucos, porque não adianta nós estar numa reencarnação inteira e continuar a mesma coisa. Pode vir para cá, professor. Eu, hein? Não está nada bom. Começou agora. Então, nós temos que fazer os nossos esforços para a gente mudar, começar a mudar aos pouquinhos. Mesmo que não seja nessa encarnação, mas vamos começar nessa, já que nós temos o entendimento da doutrina espírita, né? Aí continuamos. De não poder reformar suas próprias naturezas. O homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais eles se comprazem voluntariamente, ou que, para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem com tendência à cólera quase sempre se desculpa seu temperamento, em vez de reconhecer a sua culpa. Ele transfere essa falha, presta bem atenção, ele transfere a falha para o seu organismo, acusando dessa forma a Deus por seus próprios defeitos. Acusando a Deus, né? Ah, Deus, por que eu fiz isso, com não sei o quê? Transferindo. Vem para cá, professor. Vou dar aula aqui de... Ó, a mãezinha tem que ensinar ele a ouvir o Evangelho. Ali, ó. Esse bebê que está conversando ali, ó. Não sei quem que é. Então, a cólera, o que é uma pessoa colérica? Vocês sabem o que é uma pessoa colérica? Dona Luzia, o que é uma pessoa colérica? Dona Maria, o que é a cólera? Fala alto. O que é a cólera, Dona Luzia? Hã? É o quê? Uma doença. Não deixa de ser uma doença. Que a pessoa colérica é a raiva. Isso. Muito bem. Não deixa de ser uma doença. A pessoa colérica, a pessoa está com raiva. Isso é uma doença da alma. Aí ele está dizendo aqui que a gente se entrega à cólera e se de fora. Vocês já viram alguém com raiva? Brigando, agredindo, quebrando as coisas? Já viu alguém com raiva? A pessoa quebra tudo. Aí o que ele diz? Esses ataques de demência, coisa da cabeça, é doente da cabeça. A pessoa pega até um objeto caro, um celular, que é tão caro e tão útil, joga no chão, quebra o ventilador. Vocês já viram? Depois que passa aquilo, ele vai ter que comprar tudo de novo, né? Então, num acesso desse, a gente pode até tirar a vida de alguém, como ele colocou. Um momento de cólera pode fazer com que a gente se arrependa para o resto da vida. Imagina, num momento desse, você tirar a vida de alguém, ser preso ou carregar essa culpa. E às vezes a gente agride até quem a gente ama. Ó, a gente sempre fala aqui do Andrezinho. Foi um momento de cólera por causa de uma pipa. Então a gente tem que pensar um pouco, orar um pouco mais, para que a gente não haja por impulso, não haja sem pensar,
a gente precisa pensar antes de agir. Continuamos então. Estou aqui. De acordo com a ideia completamente falsa de que não pode reformar a sua própria natureza, o homem acredita que não tem obrigação de fazer esforços para se corrigir dos defeitos nos quais ele se compraz voluntariamente, ou que para serem eliminados, exigiriam muita perseverança. Você vai lendo de novo. Tá. Então, muita gente não quer mudar. Vocês conhecem a síndrome de Gabriela? Eu sou assim, você, como é que é? Eu sou sempre assim. Não é aquela, vou ser sempre assim, eu sou assim. A gente não é assim. A gente está assim. Nós agora estamos de uma maneira, a gente tem um determinado comportamento, uma maneira de pensar, de sentir, mas amanhã a gente muda e a gente vai mudar. A gente vai mudar. O que é um mundo de felicidade? Um mundo de paz? O mundo de felicidade é um mundo de paz. É um mundo onde não há guerras, onde não há fome, onde não há miséria. O mundo de felicidade, os espíritos que lá vivem, eles não ficam presos como nós aqui, a gente está preso. Eles saem facilmente do corpo e vão a outros lugares. E com consciência, eles não ficam presos ali. Esses espíritos que habitam esses mundos de felicidade, eles já passaram por um mundo igual ao nosso, um mundo de provas e expiações. Eles já foram como nós somos hoje. Então, e continuam num processo evolutivo de crescimento. Então nós não somos assim, nós estamos assim. A gente precisa melhorar, precisa progredir moralmente e intelectualmente. Todos nós. Aí a doutrina espírita é uma doutrina que nos educa, que nos ensina a sermos homens melhores, pessoas melhores, homens e mulheres melhores. Para isso que a gente está aqui estudando. Vocês mesmos, que já vêm aqui há algum tempo, quantas coisas vocês faziam e que hoje não fazem mais? Quantas coisas erradas que depois você... Mas eu digo atitude moral, não é atitude física. Por exemplo, discutir, brigar, xingar. Se fazem isso, com certeza é bem menos do que antes. Até um dia não fazer mais. Não falar palavrão, não se irritar, não entrar num processo de cólera, de raiva. A gente melhora, a gente cresce. Lê, Adilane. Sem a menor dúvida, é aqui, né? Existem temperamentos que se prestam mais que os outros a atos violentos, assim como existem músculos mais flexíveis que se prestam melhor a grandes esforços. Não acrediteis, porém, que aí se encontre a principal causa da cólera. Ficai certos de que um espírito pacífico, mesmo em um corpo irascível,
irracível. O que é isso? É um corpo débil. Então, há pessoas que são franzinas, são magrinhas, mas são coléricas. Há pessoas que têm um corpo grande, é forte e são calmas. Pacífico. Ah, tá. O que ele está querendo dizer? Que isso não é o corpo, é da alma. Há pessoas que têm um temperamento mais nervoso, isso é verdade. Mas isso é da alma. É da alma, não é do corpo. Continua. Será sempre pacífico. E um espírito violento, mesmo em um corpo sem energia, não será brando. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. É isso aí. Roberta, por favor, pede a Irineia para vir, é a Roberta que está ali, para levar essas crianças para lá, porque elas estão atrapalhando. É o que nós acabamos de dizer. Não é o corpo que dá cólera, não é o corpo físico que apresenta os defeitos, e tudo isso é da alma. Vocês estão vendo a menina ali, aquela menina bonita ali que está com a mãe, na cadeira de roda? A mãe já conversou comigo, diz que ela é carinhosa, não é? É carinhosa, é inteligente, vem às vezes com umas tiradas, não é? Fala umas coisas. Tudo bem? Então não é o corpo que diz quem é o espírito. O espírito está no corpo. O espírito é tudo. O espírito é tudo. Vamos lá, continua. O corpo não dá impulso de cólera a quem não a possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito não tem nada com isso. Mas ele pode modificar o que é do espírito, quando tem uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas, que vedes acontecer. Dizei, pois, que o homem permanece vicioso. Vocês entenderam? Vocês entenderam, né? A gente acabou de ter um exemplo aqui. Eu nem ouvi o que ela falou. Fez alguma malcriação, né? É? Mas a mãe não fez malcriação, não fez? Ela sentiu ciúme da outra lá. Então, são essas coisas que nós, espíritos imortais, é que temos que trabalhar em nós. Nós espíritos, isso tudo é do espírito. A criança especial é o espírito. Alguma coisa aconteceu com essa alma que ela teve que vir especial. Tudo isso a gente entende. Tudo isso a gente compreende.
Aí elas vão, mas tem que ter alguém para ficar com elas. Tem a Elinéia, tem a mãe, acho que ela foi lá com a Elinéia, não foi? Com a Roberta? Não, ou foi ela embora? foi embora. Isso é o quê? É da alma. O senhor falou que está incomodando, aí ela se sentiu ofendida, eu acho. Não. Aí você vê as coisas. Ó, as crianças atrapalham, não atrapalham? Tem que ter uma sala só para criança. Aí a Elinéia que fica com as crianças. Eu só falei isso. Por que a pessoa se ofende? Por quê? Foi alguma palavra ofensiva? Não. Então isso é do espírito. Isso é um bom exemplo aqui. Isso é da alma. A pessoa não admite. E nem foi chamada a atenção de ninguém, né? A pessoa não admite. Se sente ofendida por nada. Por nada. É só ficar ali na outra sala com as crianças. A Elinéia vai ficar. Então, a alma tem que se corrigir. Ela precisa se corrigir. Porque ficar sentado aqui, realmente, para a criança é muito cansativo. A criança tem energia, quer falar, quer brincar. Mas a gente não pode se ofender por isso. Nem eu estava aqui ofendido. Eu achei que estava atrapalhando vocês. A mim não. Porque eu estou vendo vocês olharem toda hora para as crianças, olharem para ela, ficar preocupado e não prestar atenção. Mas tudo isso, volto a dizer, é da alma, o orgulho, coisa de gente. Eu sou assim mesmo, eu vou embora. Para que fazer isso, né? Mas aí também está um exemplo também, né? Porque se o adulto responsável ali pelas crianças tivesse um dom de mostrar para eles uma diferença, com certeza eles seriam mais diferentes. Mais Mas calmos. enquanto a gente mostrar igual a eles, não vai mudar. Não tem como mudar. Vocês querem perguntar alguma coisa? Não? Vai mudar de assunto? Vamos mudar agora para terminar, né? Terminou? Não terminou. Me dá aqui o pedacinho. Hay que modificar o que é do espírito. Quando tem uma vontade firme, a experiência não vos prova. Já terminou. Dizei, pois, que o homem permanece vicioso porque quer ficar vicioso. Mas aquele que deseja se corrigir sempre pode fazê-lo, se assim não fosse a lei do progresso. Não existiria para o homem Ramené, né? Ramené. Então, olha só. Paris, Me empresta aqui, por favor. A gente tem que querer, tem que ter vontade de mudar. Se não quiser, não vai mudar. A gente tem que querer mudar. Aqui. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não possui, assim como não dá outros vícios. Os vícios não vêm do corpo. Eu tinha uma pessoa amiga que ela dizia assim, era na verdade um sobrinho meu, era levado demais, ele cresceu levado, então ele dizia assim, só se eu fizer um transplante de cabeça para eu me acalmar. Mas não adiantava fazer transplante de cabeça, porque se fizesse um transplante de cabeça, se isso fosse possível, e o espírito ficasse ali, ele seria da mesma forma, agitado. Ele que precisa se corrigir. Não é o corpo que dá virtude ou vício, é do espírito. Quem é viciado é o espírito. Quem é malcriado é o espírito. Quem é colérico é o espírito, não é o corpo. Não é o corpo. Ficai certos de que um espírito pacífico, mesmo num corpo irascível, será sempre pacífico.
Quer dizer, mesmo num corpo com problema, se ele é pacífico, é dele. Jesus era pacífico? Jesus não era bondoso? Não era o corpo de Jesus que era bondoso. Não era o corpo de Jesus que era pacífico. Não era o corpo de Jesus que era amoroso. Não era o sangue de Jesus que tinha poder. Sangue de Jesus tem poder. Não. Era o Espírito, Jesus Cristo, que se chamou Jesus aqui na terra, que era amoroso. Era o Espírito que era elevado. Era o Espírito que fazia curas. Ele podia nascer num corpo grande, num corpo pequeno, podia nascer num corpo negro, num corpo branco, num corpo asiático. Ele seria sempre o mesmo Espírito, bondoso. Se Jesus voltar à Terra, aí ele vai reencarnar, né? Porque ele já encarnou uma vez, ele iria reencarnar. Onde quer que ele nascesse, em qualquer lugar do mundo, até no meio da guerra, ele seria um espírito bom. Qualquer lugar ele seria um espírito bom, porque aquilo é do espírito, é conquista da alma, é conquista. E a gente precisa querer melhorar. A violência somente tomará uma outra característica, porquanto, não tendo um organismo próprio para manifestá-la, a cólera ficará contida, enquanto que no outro caso se mostrará livremente. Então, se o espírito é colérico ou é calmo, não é o corpo que faz isso. Embora exista a influência do corpo, mas não é o corpo que dá isso, é do espírito. A gente tem repetido sempre para vocês aqui. Vocês são espíritos. Vocês são espíritos. O corpo não dá impulso de cólera a quem não possui, assim como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estaria o mérito e a responsabilidade? Por quê? Se Deus nos desse um corpo com problema, um corpo defeituoso, e eu acusasse, e eu fosse uma pessoa viciosa, uma pessoa raivosa, a culpa não era minha, a culpa era do corpo. Foi Deus que me deu esse corpo. Então eu não teria responsabilidade nenhuma sobre os meus atos. Na verdade, onde é que estaria a minha responsabilidade? Na verdade, voltamos a dizer, o espírito é que é responsável por tudo. Vocês têm que se imaginar espíritos que estão no corpo e não um corpo que está no espírito. Eu sou espírito que tenho um corpo. Eu não tenho um espírito. Às vezes as pessoas falam assim, eu tenho um espírito, não é? Não, eu tenho um corpo, eu sou o espírito. E nós estamos assim. Como é que é o nome dela? Como é que é seu nome? Gabriele. Que nome bonito, Gabriele. Gabriele de quê? Está vendo? A Gabriele espirituosa disse que são os meus olhos, né? Gostei, Gabriele, gostei de você. Vocês estão vendo a Gabriele feliz? Feliz. Isso é o quê? É o espírito, é dela, não é o corpo, né? O corpo agora no momento, o corpo está com problema, né? Quem está nos ouvindo está na cadeira de roda, mas é um espírito feliz, né? Tem resposta na ponta da língua para tudo, né, Gabriele? Está vendo? Eu sou feliz. Está vendo? Eu sou um espírito feliz.
Então é o do... Ela falou o quê? Ela não deve. Ela não bebe, né? Pois é. Então isso é do Espírito, gente. O Espírito que quer, ele quis modificar. E tudo isso é temporário. Tudo é passageiro. Esse corpo passa, essa vida passa, tudo vai passar. E a gente precisa fazer esforço para melhorar. Precisa, porque a gente vai continuar vivo. Vai continuar vivo quando o corpo morrer e depois a gente vai retornar o corpo novamente. Fala de novo. Ela me ama. Obrigado. Ela está fazendo um coraçãozinho. Eu entendi. Ó. Vamos fazer a nossa prece então? Vamos. O que o senhor vai fazer a prece agora? Já está. É 9h15 que termina. Vocês aguentam mais um pouquinho? Aguentem muito. Para vocês descansarem, terem um intervalo, depois a gente vai para a Revista Espírita. Então, quando Jesus disse, eu não queria sair desse ponto não, semana que vem... você quer entrar no outro capítulo semana que vem? Semana que vem no outro capítulo. Quando Jesus disse, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, ele estava dizendo, felizes os mansos, porque possuirão a terra. A gente não prefere ter amizade com as pessoas mansas, as pessoas tranquilas, não prefere? Então, a gente prefere, né? Por quê? Ou prefere uma pessoa irritadiça? Fica agitado, a gente quer pessoa calma. Então, por si só, a gente já está vendo, sentindo que é melhor ser pacífico. E por que a gente não passa a ser pacífico? Por que a gente se irrita com o outro à toa? Faz uma malcriação à toa. Nem eu entendi. Ainda mais que eu tenho dificuldade de ouvir alguma coisa. Então, é feio isso. Uma pessoa quebrar tudo, destruir tudo, é muito feio. E o que faz isso? A Dilane leu logo no início, o orgulho. O orgulho é que faz a criatura que se julgue superior ao que é realmente. Você se acha superior a todo mundo, o orgulho é isso. Eu não admito que ninguém me chame atenção, eu não admito que eu esteja em segundo plano, eu não admito, isso é orgulho. A Dilane ouviu. O espírito, um dos guias da casa, estava falando conosco ali. Me chamou a atenção por uma coisa que eu fiz que não deveria ter feito. Eu ouvi e disse, me desculpe, eu não queria dar o trabalho. É que eu fiz uma arte aí, eu fui subir ali onde não deveria e caí. E poderia acontecer uma coisa grave. Então eu fui imprudente. Uma abóbora de cabeça para baixo. Aí fui chamado a atenção. Olha, você não tem que fazer isso. E o que eu tenho que fazer? Ouvir e não fazer mais. Realmente eu fui imprudente. Eu fui subir onde não dava mais para subir, o que a senhora falou. Antigamente subia na árvore, agora até para subir numa cadeira fica difícil. Não é? Então a gente tem que entender as nossas limitações, para que não dá trabalho desnecessário para ninguém, né? Então eu não podia responder ou fazer malcriação. Eu errei,
faz também com que considere de tal forma acima dos seus semelhantes, seja em aptidão, seja em posição social, seja em vantagem pessoal, que o menor paralelo a irrita e a fere. Então o que acontece? Ela se entrega à cólera. A gente se acha superior. Socialmente, eu tenho mais dinheiro, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Então eu sou melhor do que a pessoa. E qualquer coisa que vá fazer com que eu me iguale a ela, eu me irrito. É porque eu sou um espírito irritadiço. É porque eu sou um espírito orgulhoso. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos faz perder o sangue frio e a razão, e vos assemelha ao bruto. Procurai e quase sempre acharei o orgulho ferido como base de tudo. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar observações justas e repudiar com cólera os mais sábios conselhos? Olha o que ele disse aqui, essa frase. Eu voltei um pouquinho para a gente meditar melhor no assunto. Não é o amor próprio que, ferido por uma contradição, vos faz rejeitar as observações justas? Não ficou melhor de estudar agora? Não ficou mais calmo o ambiente, com as crianças indo para outra sala? Volto a dizer, as crianças não têm culpa nenhuma. Nós é que temos que ter um lugar para elas. Elas não têm culpa, tá? A criança é criança, tem energia elevada, é assim mesmo. Não, na verdade, não me atrapalha. Estava atrapalhando vocês aí. Ficou todo mundo prestando atenção, ficou calmo. Aí o que a mãe fez? Isso aqui que ela fez foi amor próprio. Que ela, vou ler a frase aqui, não é o amor próprio, quer dizer, o amor próprio é o orgulho ferido. Por uma contradição vos faz rejeitar e observações justas. Não foi justa a observação que nós fizemos? As crianças precisam ir para um lugar melhor. Foi justa. E ela repudiou. Eu não ouvi o que ela falou, mas ela fez uma malcriação, não fez? Fez ou não fez? Eu não escutei, não. Então, é o amor próprio. Mas eu nem tinha visto as crianças dela. Estava até quietinha. Então, isso é o amor próprio. Aí vocês vejam, está precisando, precisa de ajuda, nós estamos aqui para ajudar, mas chutou o balde. Quem foi que perdeu? Foi ela, a gente continua aqui. Pois é, então, são essas coisas que mostram quem nós somos, nas coisas pequeninas da vida, e que vocês têm que pensar nisso, refletir. Eu também sou malcriada ou malcriado? Eu também faço isso lá fora com os outros? Eu sou impaciente? Isso aí a gente tem que refletir, sempre refletir. A gente podia parar, Dilane, fazer a prece e depois a gente reinicia com a revista espírita. Então nós vamos parar, vamos fazer a prece. Vocês têm um intervalo aí de 15 minutos e a gente retorna com o estudo da revista espírita daqui a pouco, tá bom? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Então, Jesus, amigo de todos nós, muito obrigado pela manhã de estudos. Pedimos que nos ajude a sermos calmos, pacíficos,
a desenvolver a nossa paciência e a desenvolver as virtudes todas filhas do amor e ter forças para criar cada vez mais resistência ao mal e nos desfazermos dos nossos vícios e dos nossos defeitos. Abençoe essas mães que aqui estão, essas crianças. Abençoe a mãe que saiu, seus filhos, que ela possa ir ao seu destino, seguir o seu destino, levando a paz, a tua paz, o teu amor junto com ela. E nós aqui, fiquemos também com a tua paz e com o teu amor. Obrigado, e que seja então em teu nome, em nome de Deus, em nome dos benfeitores aqui presentes, do nosso altivo, da minha amada Lourdinha, em nome do amor que vibra nesta casa, que encerramos então os estudos da manhã de hoje aqui no SEAP, em torno do Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. SEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor.